Esse é mais um episódio do Sejamos Sinceros. Eu nunca consigo falar na mesma hora que você. Então Aí vamos eu lá, sempre... vamos tentar, hein? Vai, 1, 2, 3. 1, 2, 3 e... Esse é... Ai, que ótimo. Esse é mais um episódio do Sejamos Sinceros. Você vai falar, esse é mais um episódio, aí eu falo junto com você. Tá bom. Sejamos sinceros. Então tá. Vai. Esse é mais um episódio do Sejamos sinceros! E aí, melhorou a experiência pra você que tá ouvindo a gente? Eu sou o Lucas Scarpelli, eu estou aqui com a minha co-host, Jéssica Kian. Oi, gente, tudo bom? E estamos no nosso cenário maravilhoso, by Home Doc. Todos os móveis e decorações e almofadas e copinhos, gente, vou até e tudo da Home levantar, Doc. porque essa cadeira aqui... Icônica. Olha Fala isso. sério. Icônica. A minha também. Icônica. Vou mostrar pra vocês. É linda. E assim, confortável. Tá? Entendeu? Super confortável. E hoje a gente quer esse conforto pra falar o quê? Da vida adulta, né, amiga? Ai, precisa, né, de um pouco de conforto pra falar da Sim. vida adulta, porque a vida adulta é um eterno desconforto. Eterno desconforto. Quem falou de zona de conforto pra mim nunca foi adulto. Quem Não inventou mesmo. essa expressão não chegou na vida adulta. Porque, Uhum. assim, que conforto pra quem? Cadê Exatamente. esse A vida conforto? adulta é só apenas uma zona de guerra mesmo, entendeu? Uma zona invadida. Desespero, devastada. Sim. É isso. E hoje a gente vai falar sobre virei adulto e agora? E aí? E agora? E agora? O que faz? Entendeu? Porque até então, fala sério, a vida, ela era um moranguinho. No sentido de que, assim, você tava na escola, você sabia o horário da escola, você sabia em que série você tava, o dever de casa. Tinha alguém entendeu? pra te falar, hoje você vai aprender isso aqui, ó. Bum. Exato. Matemática básica. Toma. Aprende matemática. Agora tá na hora do recreio. Aham, vai lá, agora Vai você lá. tem que comer, se Entendo. alimentar. É isso. Aí você sai dali, vai pra faculdade. Também tem alguém. É um pouco mais livre, Você quer ir pro bar tomar cerveja, fumar um beck? Vai. Sim. Mas tem ali, entendeu? Toda uma estrutura, uma coisa. Existe ainda ali doses homeopáticas de liberdade Exato. na faculdade, né? Exatamente. Só que aí depois, ninguém te prepara pro que vem depois. A bomba. A bomba que é, entendeu? Porque você chega ali achando que você é muito especial, que você é um alecrinzinho da sua família. Todo mundo falando a vida inteira, nossa, que menino esperto, nossa, como é talentoso, nossa, como ele é inteligente. Uhum. né? E aí você chega na vida real e vê que ou todo mundo é esperto e inteligente igual você, e aí isso te torna um igual, Aham. você não é mais especial, ou você vê que você tá bem abaixo da média. Bem medíocre mesmo, assim. Bem abaixo da média, que na verdade era Chinfrim. só, ideia que plantaram na sua mente. Exatamente. E aí o que a gente faz com essa ideia? Chora, entendeu? Só fica triste. Amiga, qual foi a primeira coisa, ou sei lá, uma lembrança que você tem que você fala, nu, fiquei adulta? Eu ia te perguntar isso, sabia? Eu fiquei pensando nisso, porque eu acho que é muito nebuloso. É muito nebuloso, é um processo. Virar adulto é um processo muito nebuloso. Então, eu acho que tiveram diferentes momentos em que eu atingi diferentes graus de Da vida adultice. adulta, Exatamente. Então, é tipo assim, tinham responsabilidades, por exemplo, de conta. Financeiro eu acho que é o que mais pega, assim. Uhum. Porque é quando você olha e você fala assim, ok, agora eu Tô e adulto. eu e vambora. Uhum. Então eu acho que foi isso, foi mais financeiro mesmo. Quando eu tive que pagar a faculdade, quando eu saí da casa dos meus tios. Então foi aí, tipo, pagar a conta Uhum. pra você. Pra mim foi quando eu tive minha primeira dívida. Juro, foi minha primeira dívida. Eu tava na faculdade, eu mudei pra São Paulo pra fazer faculdade, eu morava aqui sozinho, muito novinho, tá ligado? Eu tinha zero responsabilidade financeira. Eu nunca tinha tido um cartão de crédito na minha vida, por exemplo. E aí, tive um cartão de crédito. Um cartão que era de débito e crédito. E aí, menina, gastei como se não houvesse amanhã. Sim. Né? E chegou um momento em que o dinheiro que eu recebia na minha pequena vida versus quanto veio a fatura do cartão naquele mês não correspondeu. Você olhou e falou assim,
e agora? Algo Entendeu? errado. Exato, eu tinha acho que 19 anos na época. E aí falei com o papai. Falei, papai, fudeu. Tô aqui com uma dívida. Aí ele falou, ah, é? Se vira. E vai tomando, querido. Se vira, resolva. E aí, menino, chorei horrores, né? Porque eu me senti muito fracassado. Fui no banco, falei, moço, seguinte, eu não tenho dinheiro pra pagar isso aqui não, o que que eu faço? Quer que eu lave uma louça? Limpa a janela aqui? Como é que faz? Eu passo cafezinho pra vocês. Posso atender o telefone? Só ótimo, super simpático. Vai querer pagar a dívida pedindo um estágio no banco. Posso botar aquele coletinho de posso ajudar? Entendeu? Rimos muito, ele parcelou minha dívida em trocentas parcelas e eu fui pagando aquilo. E eu acho que foi a primeira vez real que eu me senti adulto da pior maneira possível, porque eu tinha um boleto, uma dívida pra pagar. Eu boto muita fé. Nossa, sim. Mas eu acho que vem em doses homeopáticas mesmo. Tipo assim, a primeira vez que eu tive que olhar um apartamento. Nossa, alugar um apartamento. Ninguém te prepara pra isso, Não, né? não sei nem escolher qual que é o critério. É. Entendeu? O que eu tenho que ver primeiro? Naquela época eu não sabia nem, essa planta é boa. O que isso quer dizer, entendeu? Planta pra mim isso aqui. Exato. Que já mato, porque eu não boto Exatamente, água, sabe? Então, eu não sabia dessas coisas. E eu acho que depois, um outro momento de adultice da minha vida, eu acho que foi quando eu parei de fazer estágio e eu tinha uma profissão real, oficial, carteira assinada. Falei, nossa, eu sou muito grande. Tem um plano de saúde Nossa. no meu nome, não é do meu pai, não é da minha mãe. Plano de saúde é um marco. Entendeu? Tanto é que eu não tenho até hoje o meu. Ai, menina. Tá vendo? Eu ainda tô recebendo as minhas doses homeopáticas de adultice, amigo. Que é o pacote CLT, né? Que assim, saudoso, que saudades. Ter esse pacote VRVA, plano de saúde, férias remuneradas. Nossa. Gente, música para os meus ouvidos. Caraca, sério. Luxo, hein? Luxo. Eu não sei nem o que é férias, nem o que é remunerada. Ai, meu Deus. A gente tá aprendendo que é ter tempo livre agora. Exato. Tipo... Seja seu próprio chefe, gostoso demais. Outra coisa que ninguém te avisa sobre ser adulto. Outra coisa que ninguém te avisa. Hora de dormir. Não tem mais. Sim, mamãe e papai mandando você ir dormir. Aí do nada você tá indo dormir 3 horas da manhã pra acordar às 7 pra pegar um ônibus. Sim. Entendeu? Aí um ciclo vicioso de insônia também, porque você dorme um dia mal, a semana inteira fica cagada. Exatamente. Cuidar da alimentação. Nossa, eu lembro. Horário de comer. Horário de comer. E o pior, fazer a comida no horário de comer. Não, Oi? E tem que ter todo um planejamento. Por quê? No horário de comer, a comida já tem que estar pronta. Né? E aí? Tem essa, e aí? Entendeu? E às vezes você lembra que é o horário de comer, mas você devia ter lembrado uns 40 minutos antes. No mínimo, né? No mínimo. Se não for deixar a carne descongelar. Exatamente. Entendeu? Se não é um dia antes, olhe lá. Nossa, sim, amiga. E eu lembro que na época da faculdade, gente, eu tinha um estômago de titânio. Sério. Hoje em dia, você sabe melhor do que todo mundo, né? Comi um trenzinho errado, tô morando no banheiro. Acabou já pra ele, gente. Acabou o dia pra inteiro. mim. Agora, antigamente, amiga, eu ia pra faculdade, eu não tô zoando. Era uma latinha de Coca-Cola e um Doritos. 7h30 da manhã. É, meu filho, mas esse estômago também já tava dando a hora dele, Ele né? trabalhou. Reclamar um pouquinho. Porque com o que o tadinho passou já também, toda empatia é o estômago do Luca, né? Agora, nesse momento, menção honrosa. Nossa, esse daí fez hora extra. E aí é isso. Outra coisa que me faz me sentir adulto. Queimação e azia. Nossa, dor nas costas. Caralho, dor nas costas. Dor nas costas. Nossa, quando você abaixa pra pegar um troço, você levanta e faz... Ai, nossa. Denuncia a idade de qualquer um. Ou dá teto preto. Você volta, abaixa pra pegar a caneta, volta tonto. Ai, meu Deus. Pera aí, levantei muito rápido. Gente. Nossa, é atestado de idade isso. E assim, eu não sei, né? Não sei quem falou que ser adulto é bom. Eu tô tentando achar a parte boa até hoje. Não achei. Não encontrei. Chegou um momento que eu já parei de procurar também. Eu sou uma jovem adulta, mas já cansada, entendeu? De querer procurar a parte legal. Cada se fudência, né? Cada se fudência.
Você olha, por exemplo, você teve tudo certinho, fez tudo certinho o mês inteiro, né? Conseguiu manter ali as finanças, por exemplo, pagar tudo, aluguel, não sei o que, não sei o que lá. Aí, algum abençoado resolve raspar no seu carro. E aí? Roubar o negócio da frente do carro. Exato, roubar o emblema da frente do carro. Que eu tô guardando esse rancor de quem fez isso comigo. Entendeu? Aí você vai fazer o quê? Você vai sentar e chorar? E contar pra sua mãe? Pode ser, mas assim, você vai ter que resolver. E né? você também chega uma hora que a gente conta as coisas pros pais e eles falam, nossa, tadinho, que pena. Vai lá, resolve. Foda-se. E é isso, assim, também pra mim, eu sou muito control freak, né? E eu acho que uma coisa que me dá um pouco de pânico é perceber o quanto a vida adulta é totalmente caótica e fora de controle. Aham, é um falso controle. Exato. É isso que você falou de, a gente fez tudo certo o dia inteiro. A gente acha que é o tudo certo. A gente aprendeu um tudo certo específico. Total. E muitas vezes o que a gente tem que fazer nem é o tudo certo que a gente acha que a gente tem que fazer. Sim, menina. Pra resolver as coisas. Toma essa pedrada. Por exemplo, se eu fosse fazer tudo certo pra minha família, né, sendo uma adulta hoje, eu nem estaria aqui agora. Tipo, eu não estaria trabalhando com o que eu trabalho hoje. Sim. Eu dei muito errado antes de dar um pouco certo, sabe? Assim, numa visão... Convencional. Exatamente, Aham. numa visão convencional. Então, até onde... Tipo assim, é outra frustração. Porque às vezes você vai lá e faz o que falaram pra você que era o certo, só que não funciona pra você. Total! Não, eu, assim, convivo diariamente com a sensação de que eu tô errado. Então, assim, de que eu tô pra trás, de que eu sou irresponsável. Porque, né, vou fazer 35 anos. Os meus amigos estão todos, tipo assim, casado, com filho, há muitos anos trabalhando CLT, né, a grande maioria deles, já chegando em cargos legais. E eu tô aqui gravando vídeo pra internet. Sem desmerecer. Sim. Mas a minha carreira, ela é muito pouco convencional nesse sentido. Então, eu não tenho muito com quem me comparar pra olhar e falar assim, será que eu tô no caminho certo? Você não tem a base do tudo certo. Não tenho. Você não tem a régua do tudo certo. E aí, outro dia, inclusive, levei pra terapia isso. E será que estou numa síndrome de Peter Pan? Levei esse questionamento. Por quê? Nossa, amigo, às vezes é muito louco o jeito que você se vê, tá? Não, eu sou o meu pior Você hater. é meio doido, Eu sou né? meu pior hater. Real. Gente, é maluquinho. Por isso que eu não ligo. O pessoal fica aí metendo a boca em mim na internet. Eu falo, meu amor, eu tenho um hater tão pior que mora aqui dentro da minha mente. Aqui, ó. 24 horas. Tá tranquilo, tá tranquilo. Desculpa te interromper, volta aí. Não, mas é isso, assim, eu levei pra terapia isso porque eu olhei e falei, cara, o pessoal que fez faculdade comigo tá tudo assim, gerente, diretor, head do não sei o que lá, sabe? E eu tenho uma carreira no audiovisual, criando conteúdo e tudo mais, que é uma carreira que ela não tem um parâmetro, né? Então, tipo assim, não tem um cargo, agora eu sou um criador sênior, agora Sim, eu sou verdade. um diretor, creator. Não tem, entendeu? Então, é mais solto, assim. E a minha vida, ela é mais imprevisível. Tipo, não existe uma rotina muito demarcada. Então, eu comecei a entrar nesse questionamento e nesse parafuso do, gente, será que não chegou a hora de eu, entre muitas aspas, levar a vida mais a sério e parar de brincar de gravar videozinho pra internet? E talvez voltar pro CLT, por exemplo? Ai, Deus me livre! Não, esse pensamento durou 5 minutos. Com todo respeito às pessoas CLT, vocês têm plano de saúde e não pode ficar falando também. Exato, entendeu? férias remuneradas. Exatamente. A Entendeu? gente tá no direito Quem também somos de dar uma reclamada porque a gente é PJ. Mas é isso, eu entrei nesse parafuso de será que eu tô ficando pra trás? Sabe? Até porque eu tive uma vida CLT e eu tive uma carreira como publicitário, tenho ainda, mas que tá bem, né, plano B, bem pro lado, assim. E eu comecei a me questionar. E eu acho que isso pega mais ainda pra gente que já tem um histórico em uma empresa. Tipo, a gente já foi medido por essa régua um dia. Total. Então, quando a gente sai, a gente começa a lidar com o profissional especificamente, eu acho, dessa maneira. Porque quando você tá falando do pessoal, tá meio que tudo bem.
desenvolvimento pessoal no geral. Cada um tem seu tempo e tudo mais. É muito mais entendível quando é sobre você. Agora, quando é sobre o profissional, são várias outras cobranças. Total. É isso, é uma cobrança do social, é um aluguel que você tem que pagar. Então você tem que ser promovido, teoricamente, para você conseguir morar sozinho e pagar um aluguel, sabe? Total. Então é muito mais ali uma coisa pré-definida que você tem que fazer. Total. E a gente se perde no personagem, né? Nossa, amiga, muito, assim. E esse é o rolê, tipo assim, eu comecei a me questionar muito e comecei a olhar e falar, caraca, será que eu tô no caminho certo? Como se existisse esse caminho, né? Porque eu acho que também a gente é muito questionado, não, a gente é muito condicionado. Desde criança, existe um caminho certo, sim. E ele é medido por notas, entende? Tipo assim, quanto você tá tirando em história, quanto você tá tirando em geografia, você tá passando de ano, né? Tá fazendo tudo certinho. Então, existe um caminho certo. Exatamente. E, inclusive, esse primeiro caminho, que é o caminho das notas, né? Vai te mostrar o seu futuro no sentido de que você é muito bom em matemática, então você pode fazer, sei lá, ser professor, você pode ser bancário, você pode fazer contabilidade, não sei o quê. E a criancinha que só fala? Eu fui a criancinha que só falava. Nossa. Eu era uma aluna mediana, assim. Pra mim, tirar um 6 era... Vambora! Passei, caralho, entendeu? Porque era isso, eu falava. Mas ao mesmo tempo eu tava lá, fazendo um monte de festival na escola. Então eu já promovia eventos na 8ª série. Só que nunca ninguém olhou pra mim e falou assim, pô, isso daí... Dá uma carreira. Você vira uma grana, entendeu? Eu tive que descobrir isso sozinha. Sim. Que coisas que a gente descobre sozinho também na vida adulta, né? Tem muito isso. Nossa, amiga, total. E tem uma coisa também de uma frustração quando você vai ficando mais velho, né? É isso, estou passando pela crise dos 30, daqui a pouco chega a crise dos 40, de você também ir esgotando as possibilidades. Então, vou dar um exemplo. Ai, que agonia, já me deu agonia. Não, assim, lógico, existe a pessoa que vai fazer, sei lá, faculdade de medicina com 60 anos, super apoio, do caralho, acho muito foda quem entra nesse mindset de vamos viver, vou fazer, dá tempo e super dá tempo nesse sentido. Mas o lance é, quando você vai crescendo, você tem que ir fazendo escolhas na vida, né? E cada escolha é uma renúncia. Essa é a vida, já diria o quê? Nosso amigo Chorão. Você tem que saber lidar com as renúncias também. Eu acho que a vida adulta também é muito sobre aprender a lidar com as renúncias. Nossa, amigo, sim. Pedradas. Porque é isso, é a mesma coisa de, tipo assim, segura teus BO, entendeu? Você vai bancar ser um produtor independente? Você vai bancar ter sua própria empresa? Porque tem a renúncia das férias remuneradas, por exemplo. Exatamente. Entendeu? Você vai bancar ser CLT? Você vai bancar também no sentido de, tipo assim, você ser CLT e não abrir a confeitaria dos seus sonhos, por exemplo? Nossa. É uma escolha, uma renúncia, entende? Tipo assim, e eu percebi isso ao vivaço em várias coisas, porque eu fui a criança esportista. Meu sonho era jogar tênis pra vida, assim, tipo, ser atleta. Só que chegou uma altura que se tornou inviável. Primeiro porque para você ser um atleta no Brasil já é difícil, de qualquer esporte. Viver do esporte no Brasil, muito difícil. Segundo, viver de um esporte elitizado como tênis, puta que pariu, muito difícil. E também, qualquer esporte de alto rendimento, ele é difícil por si só, já é uma pressão na cabeça por si só. Assim. Sim. E aí chegou uma altura da minha vida que era isso, ou eu me dedicava aos estudos, ou eu me dedicava ao esporte, e me dedicar ao esporte também tinha que ter um investimento fudido financeiro da minha família, que não ia acontecer, entende? Então, ali já aconteceu uma renúncia. E não tem essa de, ai, não, mas você pode... Lógico, eu posso continuar jogando tênis como hobby a minha vida inteira, mas a frustração de não ter sido um atleta, eu vou ter que conviver com ela, entendeu? Sim. É a mesma coisa pra mim com a dança. Eu danço desde 8 anos de idade, fui bailarina, fiz todas as modalidades de dança possíveis, imagináveis. Já fui pra campeonato e tudo mais. Então, é isso. Chega uma hora que ou você fala, não, é isso aqui, essa parada. Só que muitas vezes de arte, do esporte, esses lugares, né?
de trabalho que são menos convencionais, Uhum. as pessoas da família não botam muita fé, né? Não. É isso, é muito difícil. Você ter uma pessoa que apoie já é difícil. Uma pessoa que investe, Nossa. porra, basicamente impossível. Eu sabe? lembro que eu tava no ensino médio quando eu comecei a jogar tênis mais sério, assim. E aí chegou um dos meus treinadores, professores e tal, e ele falou, olha, é isso, assim, você vai ter, se você quer seguir isso como carreira, você vai ter que jogar muito mais horas por dia, e vai ter que ter um preparador físico, vai ter que ter tal coisa, não sei o que e tal, além de todas as competições, viajar e tudo mais. E eu tava no ensino médio, e aí eu lembro que isso se apresentou como uma não questão na minha casa, entende? Tipo assim, você não vai... Até parece. Você não vai deixar de se dedicar à escola pra se dedicar ao tênis. Sim. Tipo, isso não é uma possibilidade, entende? Uhum. E é isso, assim. Então, isso foi uma coisa que marcou muito a minha adolescência. E depois, outras coisas. Então, por exemplo, eu fiz faculdade em 2007. Eu entrei na faculdade. Era uma época que não existia essa carreira que tem hoje. Não existia criação de conteúdo desse jeito. O audiovisual no Brasil era pouquíssimo valorizado. Se já é pouco valorizado hoje, naquela época, então... Inexistente. Inexistente. E eu penso que meu sonho, por exemplo, era ter estudado cinema. Só que naquela época era assim, impensável para a pessoa da minha idade, do contexto que eu vivia, olhar e falar assim, eu vou viver de cinema. É possível viver de cinema. Uhum. Amigo, eu entrei na faculdade exatamente 10 anos depois de você, querendo fazer cinema, e ainda era a mesma situação, tipo assim, exatamente a mesma coisa. Eu queria muito fazer cinema e viver de cinema, só que é inviável. Então eu vou fazer publicidade, Exatamente, que é alguma coisa que é perto ali, e querendo ou não, eu vou mexer um pouco com o que sonda o cinema, então... Foi porra. isso, e eu fui estudar publicidade muito nesse lugar, assim, sabe? E tive que lidar com essa frustração, assim. Se hoje eu fosse fazer faculdade, eu faria ou cinema, ou moda. Adoraria ter estudado moda. Uhum. Mas também era uma coisa que era muito distante do meu imaginário. E não só de, não ter uma carreira consolidada, mas era muito distante do imaginário daquela época, a possibilidade... Igual hoje, você vê várias pessoas tendo profissões diferentes e carreiras diferentes, muito também viabilizado pela internet, sabe? Naquela época isso não era apresentado desse jeito. Não. Há 10 anos atrás, que foi quando eu entrei na faculdade, não era nenhuma profissão levada a sério. Total. Tava no começo. Hoje em dia, a gente lida com um contrato mais denso, com um outro sistema. Total. De tipo, do mundo do influenciador, Sim, assim. mais profissionalizado. Né? Exatamente. E mesmo assim, a gente ainda não tem regra pra tudo. É. A gente ainda tá na mão dos bilionários, porque Sim. igual o Twitter. Teve amigo meu que perdeu o emprego, porque era twitteiro. Por quê? Por causa da porra do Elon Musk, entendeu? Então, tipo assim, a gente tá ainda muito na nuvem. Sim. Esse mercado, ele movimenta muita grana, mas tá muito na nuvem ainda. Ele é muito imprevisível. Né? Muito volátil. Igual a vida adulta. Igual a gente vai embora no tema e a gente sempre tenta trazer alguma coisa do além. Mas cara, e eu fico pensando muito nisso, no tipo assim, o quanto é a questão das renúncias mesmo, e como a gente fala pouco sobre isso, né? Até em coisas que sejam sonhos, por exemplo, eu tenho o sonho de ter filho. Você ter filho também é renunciar você sem filho. Sim, com Sabe, certeza. o que seria a sua vida sem filho? Talvez você teria mais flexibilidade para algumas coisas, talvez você teria uma vida financeira um pouco mais livre. Né? Você teria várias coisas que, quando você tem filho, você precisa renunciar em prol de outras. Sim. Sabe? Então, quem não tem filho, por exemplo, talvez vai ter que lidar com outras questões. Né, de tipo, talvez uma sensação de solidão, de não continuar a família, enfim, sei lá, gente. As renúncias de não ter um filho. Renúncias de não ter um filho. Então, tudo tem a parte da renúncia. Qual foi a última renúncia da vida adulta que você fez? Recentemente, assim, que você lembra de ter ficado dividido? Nossa, várias. Sério? Real, assim. Eu acho que a minha principal dor hoje em dia, eu não sei se vou conseguir explicar bem,
mas Tá. vou tentar. Que é, eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer muitas coisas. É isso, eu gosto de fazer muitos esportes diferentes, eu gosto de trabalhar com coisas diferentes, fazer parte de projetos e tudo mais. E aí chegou um momento da minha vida, um tempo atrás, que eu olhei e falei assim, cara, não dá pra fazer tudo. Não dá pra eu tentar botar, por exemplo, um novo projeto profissional de pé, ao mesmo tempo que eu tô decorando a minha casa, ao mesmo tempo que eu quero trocar de carro, ao mesmo tempo que eu quero fazer mais vídeos pra internet, ao mesmo tempo que o podcast tá rolando. Não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. Uhum. É impossível, é inviável. Dá pra fazer tudo, não dá pra fazer ao mesmo tempo. Uhum. Então tem que rolar uma priorização. Eu acho que esse foi um dos momentos em que eu senti a vida adulta bater, de fazer escolhas importantes que vão impactar o meu futuro, escolhas sérias. E acho também que em questão de saúde é um lugar que eu Importante. sinto a vida adulta. Então, por exemplo, isso, assim, eu tenho uma vida muito ativa, eu cuido muito da minha alimentação, faço muito exames frequentes, até pela questão hormonal e tudo mais. Mas eu tô sentindo o meu corpo envelhecer, sabe? Não num lugar ruim, tipo, não tô sentindo ficar debilitado, nem nada disso. Mas eu sinto a minha mudança de disposição, eu sinto a mudança no meu ciclo de sono, eu sinto a mudança fisiológica mesmo. Antigamente eu podia sair, beber várias e ia ficar de boa. Hoje em dia eu não consigo. E eu não consigo num nível que não me dá nem vontade de beber. Uhum. Sabe? Tipo, eu bebo muito às vezes, muito pouco, em momentos específicos e tudo mais. Justamente porque, pra mim, o meu corpo recebe aquilo de um outro jeito. Ou até comidas. Tipo, tem comidas que o meu corpo recebe agora de outro jeito. Então isso eu sinto. Uhum. Eu envelhecer. Além de eu estar ficando com cabelos brancos, né? Tá vindo. Tá chegando. O Daddy tá Sim, chegando. vem aí essa skin. Vem aí a Vai Skin ser, Daddy. nossa, revolucionário. Vai ser babado. Vai ser tudo, amigo. Eu quero acho muito tudo. ficar grisalho. Uhum. Mas Acho vai que vou ficar chiquérrimo. Chiquérrimo. Chiquérrimo, lindíssimo. Colocar um bonezinho, assim, um chapéu, sabe? Sim, Um tudo. sapato social que você gosta. Vai Amo. ficar, nossa, old money. Sim. Porque eu Maravilhoso. de alfaiataria hoje em dia sou um jovem de alfaiataria. Agora eu grisalho de alfaiataria. Entendeu? Vai ser aquela coisa maravilhosa. Eu tô assim, ó, aguardando meus dias grisalhos. Sim. Uma coisa que eu queria falar sobre a vida adulta, agora vou mudar a vibe. Vou jogar uma coisa mais pra cima. Sim, let's go. As escolhas que a gente faz como adulto pra fazer um carinho, deixar um quentinho na nossa criança. Ai, eu amo. Isso é muito bom, né? Sim, tipo comprar um videogame. Sim, tipo comprar um videogame. Tipo voltar a fazer teatro. Pra mim, gente, eu fui pra minha primeira aula de teatro semana passada. Eu estou, assim, realizada. Sim. A sensação de entrar... Radiante. Nossa, a sensação de entrar no tablado de novo. Tipo assim, fazer uma coisa que eu gosto muito, sem uma responsabilidade pesada naquilo. De performance. Exatamente. Eu não sei como é que foi pra você jogar tênis de novo. Em que lugar que tava na sua cabeça. Mas eu coloquei o teatro num lugar de muito acolhimento, sabe? Porque é um momento que eu tô precisando. Então, eu decidi pra mim que aquilo ali ia ser o meu momento, minha válvula de escape. Sim. Sabe? E poder decidir isso como uma adulta, ir lá pagar minha mensalidade e falar assim, aqui a minha criança vai zonear. Nossa, foi incrível. Foi uma decisão de adulto, assim, porra, fenomenal. Então, pra mim, o tênis ainda tem ferida, entende? Então, no entanto que eu jogo um pouquinho, aí eu paro um pouquinho, porque eu sinto que eu tô curando uma ferida do Luca mais jovem, assim. Que também é super importante, pô. Total, porque vem uma tristeza, vem uma frustração, vem uma comparação do tipo, nossa, isso aqui eu fazia com o pé nas costas e agora eu não consigo mais. É você se comparando com você de 15 anos atrás, porra. Exatamente, entende, amiga? É complicado. Não, mas é igual eu falando pra você hoje, de tipo, eu acho que eu vou estar enferrujada ainda quando eu voltar a fazer alguma apresentação, assim. Fica. Mas vai estar, né? Vai ficar. Só que eu acho que é isso, é um trabalho ativo de, não,
calma lá. Só que não tá mais aqui, é em outro lugar. Total. Aí eu tô trabalhando bastante isso também. Acho que é uma coisa de adulto. Total, e eu tenho esse rolê, tipo assim, eu gosto muito de jogar tênis, é uma coisa que me traz prazer, assim. Mas aí, quando eu vejo que eu tô muito bitolado, muito noiado, eu paro um pouco. Falo, ei, Luca, volta aqui, lembra por que você tá fazendo isso aqui, entende? Você não tá competindo com ninguém, tá tudo Nem certo. com você mesmo. Exato, tá tudo bem, entendeu? Eu acho que pra mim tem muito esse lugar, assim. E tem uma outra coisa que eu gosto muito, que é, na minha família, eu tenho ótimos exemplos de adultos. E não adultos, tipo assim, no lugar de boas pessoas e seres humanos. Também, mas não é isso, assim, que eu quero dizer. É que na minha casa, as pessoas envelhecem muito bem. Vou dar um exemplo. Minha avó, Sua avó, pô. ela é vivona e vivendo. Ela tem, tipo assim, 70 e tal anos. E semana passada tava em Caraíva. E a mulher é chiquérrima, gente. A avó do Luca é chiquérrima. Sabe quando você bate o olho na pessoa e você fala, nossa, uma mulher chique? Sim, ela é tipo assim, é isso. Foi ela e a irmã dela pra Caraíva passar uma semana, porque sim. Entende? Tipo, porque sim. E ela foi se divertir, tá com um namorado novo. Yes. Entendeu? Tá namorando um boyzinho aí, um senhorzinho. E aí, tipo, vambora. Ela não tem aquela coisa do, eu tô muito velha pra. Nossa, de jeito nenhum. No entanto, que outro dia ela falou assim: será que agora eu tô começando a ficar velha? Meu Deus, é muito diva, cara. E ela mesma riu e falou assim: acho que não. Caralho, muito boa. E é, tipo, ela vive muito, real, assim. Ela vai pra um restaurante, ela vai pra festa, ela viaja com as amigas. A última vez que eu encontrei ela, ela tava planejando uma viagem. Entendeu? Toda hora. Sim. Aí agora vai viajar com o namorado. Chique. Namorado novo, não conheci ele ainda. Tem que aprovar. Tem que aprovar, entendeu? Porque também não é bagunça. Exatamente. Mas ela é muito vivona, assim. E isso eu acho muito legal, sabe? Sim. Porque eu acho que existe um ficar adulto e um ficar adulto. Tem um que é legal e tem um que é um chato desnecessário. No entanto, que tem uma galera que fez faculdade comigo, que às vezes eu encontro e falo assim, nossa, quando você virou essa pessoa chata, ranzinza, sem vida, que eu não percebi. Porque você pode ser responsável, você pode trabalhar duro, você pode, né, construir as coisas e tudo mais, ser um adulto funcional, sem ter morrido por dentro e ter perdido sua alma em algum lugar. Encontre sua alma agora, pelo amor de Deus. Mas eu acho que isso é muito de exemplo mesmo, amigo. Eu acho que, igual tudo que a gente aprende na vida, né? É muito mais por exemplo do que qualquer outra coisa. E o triste pra mim dessa situação é que pra você ser um velho ranzinza, você precisa escolher ativamente ser um velho ranzinza. Não, e às vezes você é um velho ranzinza com 30 anos. Sim. Que é isso? E a pessoa se acha a pessoa mais velha do mundo, mais acabada do mundo. Meu filho, vai viver. Vai viver. Vai caçar o que fazer também, entendeu? Pelo amor de Deus. Eu acho. Entendeu? Eu tenho referências ótimas também na minha família. Minha avó, eu acho que agora ela tá com 60 e poucos anos. Nova. Surfa. Olha aí. Minha avó surfa. E a minha outra avó, que fez 70 anos tem um tempo, ela casou de novo. Com 70 anos foi morar numa fazenda, tipo uma fazenda. Uma chácara. Tem lá os galos dela, que ela briga com o galo, com uma vassoura desse tamanho, sai em cima do galo, a velha. Meu Deus, vó, calma. Uma coisa assim. Mas é isso, tipo, acho que as referências também ajudam a gente. Total, cara. A ter uma visão mais otimista da vida adulta. Eu acho que é, tipo assim, sobre você viver com qualidade, sabe? E às vezes, não é só... Lógico que tem toda uma parte que é de infraestrutura de vida. Então, cara, você ter um lugar legal pra você morar, né? E tudo mais. Tipo, ter acesso a coisas de saúde, etc. Mas tem uma parte que ela é muito simples e a gente só renuncia. Então, por exemplo, a gente gosta de pintar, colorir, não sei o quê. Cara...
quanto vai te custar ir ali na papelaria rapidinho, comprar uma caixa de canetinha e um caderno de desenho? Entendeu? Você pode fazer isso vai deixar o seu dia muito mais legal. Mas a gente não faz. Não mesmo. E às vezes a gente gasta muito mais com outras coisas e fica nessa de, ai não, é porque eu tô sem dinheiro. Tá, mas pra comprar a brusinha você tem. Pra sair e se encaixaçar inteiro, você tem, né? Prioridades. Exatamente, menina. Prioridades. Então dá pra gente envelhecer de um jeito mais legal. Com certeza. Sabe? E é isso, eu acho que tirar esse estigma de que sinônimo de envelhecer é você ficar sério. Adulto tem muito disso, de tipo assim, pra você ser levado a sério, você tem que ser uma pessoa séria. 24 horas por dia. Ai, que preguiça. Ai, sabe? Eu cheguei muito mais longe fazendo piada dos outros do que ser uma chata, sabe? Pelo amor de Deus, vai dar risada. Total. E eu quero, mesmo quando eu tiver filho, o meu objetivo de vida é ser o tio legal, sabe? Que leva pra fazer uns negócios diferentes, que vai dar risada, que vai fazer as dancinhas do TikTok se existir TikTok naquela época. Eu quero ser muito essa pessoa que carrega uma certa leveza do rir de si mesmo, assim, sabe? Não se levar tanto a sério. Exato, não se levar tanto a sério. Até porque eu acho que essa coisa de se levar muito a sério faz muito mal pra gente. De um lugar de, tipo, flexibilidade mesmo. Então, tipo assim, quão flexível eu sou se uma situação não sai como planejado? O quanto eu tô levando aquilo a sério e o quanto vai me afetar se eu me frustrar com aquilo, sabe? É muito mais difícil quando você é rígido nesse sentido. Tipo, ai, não, porque é isso, isso e isso. A vida é isso, isso e isso. Total. E aí acontece uma coisinha que te tira do prumo, ou alguém que não te levou tão a sério, e aí você já fica, nossa, ofendido. Ai, porque essa pessoa não tá falando direito comigo. Ai, precisa mesmo. Não podemos aqui fazer uma brincadeira, sabe? Sim, total. Não tira a propriedade da pessoa, ela ser mais leve. Sim. E parece que na vida real, no mundo, fora da minha bolha, isso é muito importante para as pessoas. Tipo, as pessoas só são levadas a sério quando elas são super sérias no dia a dia. Total. Sim, amiga. E assusta muito, né? Quando você vê uma pessoa que tem um estereótipo sério e a pessoa é toda... É uma boa surpresa. Então, enfim... Cara, eu tenho muita dificuldade de lidar com imprevistos, no geral. Então, nesse lugar, eu acho que eu sou muito rígido. Mas eu sou rígido, tipo, meio que dentro da minha cabeça comigo mesmo, assim. Me causa muita ansiedade quando as coisas fogem do planejado que eu planejei. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu sou o que surta funcional. Que é tipo, eu tô surtando, mas vamos lá, temos que adaptar, a gente vai adaptar. Mas eu tô surtando aqui, mas a gente vai adaptar, entendeu? E ao mesmo tempo, eu acho que uma coisa que eu gosto da minha personalidade é que eu acho que eu sei rir de mim mesmo, sabe? Eu não tenho medo do ridículo, de me sentir ridículo e de parecer ridículo. Sim. Porque é isso, às vezes eu teve um tempo atrás que eu tava morando na praia e eu comecei a fazer aula de dança na academia. Gente, eu dançava pessimamente mal. Péssima. Minha coordenação motora pra dança é assim, ó, risível. Mas eu ia e era super divertido. E aí depois de um tempo eu fui aprendendo, eu fui fazendo amizade com as moça que fazia aula de dança e não sei o quê. Então eu acho muito massa quando a gente se propõe a viver experiências novas, mesmo depois quando a gente tá mais velho, sabe? Porque eu acho que isso a gente guarda muito só na infância. Então, na infância você vai fazer aula de judô, você vai fazer aula de balé, você vai fazer aula de pintura, de sapateado, de não sei o quê, e é divertido. Mas e aí, quando você ficar adulto, parou? Parou tudo, sabe? Vai num Sesc, minha filha, fazer uma oficina, vai fazer uma aula de cerâmica, vai, sabe? Qualquer coisa. Literalmente qualquer coisa. Exato, ver um tutorial do YouTube de fazer maquiagem, sei lá. Eu acho que a nível social é muito importante quando a gente vai ficando adulto, a gente continuar fazendo essas coisas. Porque, tipo assim, fui na aula de teatro. Fazia muito tempo que eu não me colocava numa situação de um novo grupo de pessoas. De se expor, né? Conhecer novas pessoas, o processo que é
chegar num lugar onde você não conhece ninguém e Sim. basicamente tirar a roupa, porque o teatro é meio isso, né? Aham. Então a gente pegou uma peça super complexa. No primeiro dia, a gente estava falando sobre agressões e, tipo, gravidez. Então eram Aham. assuntos meio assim, sabe? Então é muito desafiador e é bom. Porque é isso, tipo, eu saí de lá percebendo que eu ainda consigo entrar numa sala, falar com as pessoas, ser sociável, conhecer gente nova. E é isso, e lidar, e ser bom, e ser Uhum. gostoso, e ter um resultado legal pra mim, pra Sim. minha autoestima, sabe? Sim, É importante a gente fazer isso conscientemente, né? total. Quando adulto. E eu acho que também ajuda a lidar com as outras partes de frustração, sabe? Não colocar As tudo. renúncias. Exato, e não colocar tudo num pote só. Então, por exemplo, você coloca tudo num pote da sua família, se acontece alguma coisa na sua família, não te sobrou muita coisa. Uhum. Se coloca tudo no pote do trabalho, acontece alguma coisa no trabalho, não te sobra muita coisa. Oi, gente, agora vocês estão nos vendo diferente. É, Porque a bateria da câmera acabou. acontece, a vida adulta é essa. E vamos seguir. E eu acho que é isso, assim, quando a gente consegue fazer outras coisas que são agradáveis, ter hobbies, alimentar amizades, relações e tudo mais, que vão além daquele caminhozinho muito traçado para a vida adulta, a gente também consegue lidar de um jeito melhor quando as coisas fogem do controle. Quando as coisas ficam caóticas, sabe? Uhum. Porque elas ficam, faz parte da vida adulta. Você vai ter que lidar com o caos. Sim. Você vai ter que lidar com pessoas adoecendo, você adoecendo, ou perda de emprego, ou fins de relacionamento, brigas familiares. São coisas que a gente vai ter que lidar. Falta de grana. Sim. O simples fato do tempo passar. Exato. Você quis muito um projeto, tentou tudo, deu errado. Coisas que a gente vai ter que lidar na vida adulta. E sabe? tá tudo bem. E tá tudo bem. Inevitável. Não é uma coisa exclusiva de você, Alecrim Dourado. Todos nós estamos lidando com essas paradas, entendeu? E é isso, eu acho que quando a gente tem outros lugares, eu acho que é muito o que leva as pessoas pra religião, por exemplo, que leva pros esportes, pra corrida, pra várias coisas, pra Hoje em meditação, pro yoga, Pro consumismo também. pro consumismo. Temos que dizer, atenção, né? O que você tá comprando Sim. por quê? Mas é porque eu acho que as pessoas não têm muito válvulas de escape na vida, sabe? Não tem mais um hobby, não tem mais um grupo de amigos, não tem uma coisa pra fazer que é divertida. E aí a diversão vira comprar, as relações são só entre você, seu marido e seus filhos. Ou as pessoas do seu trabalho. Sua identidade gira muito em torno do seu trabalho. E aí, se você perde seu trabalho, você perde um senso de identidade. E é isso, menina, é babado. E aí, como que fica feliz sendo adulto desse jeito? Não fica, né? Não. Primeiro que já ser feliz adulto é difícil. Porque se você tá consciente do que tá acontecendo no mundo, ser feliz já é difícil. Entendeu? Já tá uma barra. Já tá fica uma barra. Uma barra. Quantas coisas. Hoje, hoje você tem terapia, né? Tenho, graças a Deus. Que bom, porque a gente levantou várias aspas aqui que eu vou ter que ficar esperando até sexta pra falar na minha terapia. Sim, menina. Tá babado. Mas é isso, o que você acha de ser adulto? Diga pra nós nos comentários qual que foi a sua recente renúncia na vida adulta. Conta pra gente, vai que a gente tem alguma renúncia parecida. Exato. Um grande grupo de apoio nos comentários. Vambora. Vamos criar um grupinho aqui. Gente, é isso, né? É isso, né? Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.